Você já se perguntou por que a história da criação de Adão e Eva, tal como aprendemos, pode não ser exatamente como nos foi ensinada? E se eu te disser que, apesar de várias escrituras afirmarem categoricamente que a origem da humanidade é uma história conhecida, existem registros e mitos de antigas civilizações que falam de uma origem completamente diferente? Isso mesmo. O que você acha de saber que a criação de Adão e Eva pode ter raízes muito mais profundas e misteriosas do que imaginamos? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios cósmicos que envolvem a humanidade. Quem, de fato, criou Adão e Eva? E por que certas tradições se apresentam como responsáveis por eventos cósmicos e históricos, mesmo quando há evidências de que essas histórias possam ter origens muito mais antigas e complexas? Prepare-se para uma viagem ao passado, explorando a complexa rede de mitos, relatos e teorias sobre a origem da humanidade. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhuma revelação surpreendente sobre as origens cósmicas que envolvem Adão e Eva. No Antigo Testamento, em Gênesis, encontramos a famosa história da criação de Adão e Eva. Em um ato divino, Deus molda o homem do pó da terra e depois cria a mulher a partir de uma costela do homem. Este relato bíblico se apresenta como a origem da humanidade, um momento de criação direta e intencional, de acordo com o que muitas tradições religiosas nos ensinaram. Mas e se essa narrativa não for tão simples quanto parece? Apesar de Javé se apresentar como o Criador, há algo profundamente intrigante sobre o papel que ele desempenha nessa história. Ele se coloca como responsável direto pela criação de Adão e Eva. Mas será que ele realmente o foi? Muitas dessas histórias podem não ser tão claras quanto pensávamos, e há mistérios por trás do que é retratado como a criação do ser humano. O conceito de criação é fascinante, principalmente quando o analisamos de uma perspectiva mais crítica. Javé, na Bíblia, parece sempre assumir a autoria de eventos cósmicos significativos, mas será que ele foi o verdadeiro responsável por esses atos? Ou simplesmente se coloca como tal? Quando falamos sobre a criação de Adão e Eva, é importante questionar, além do que nos é contado, as origens de uma narrativa tão central na nossa história religiosa e cultural. Essas questões não são simples, mas são fundamentais para entendermos a origem de nossa espécie e os verdadeiros agentes por trás da nossa criação. Afinal, a própria Bíblia, apesar de ser uma fonte poderosa de ensinamentos, pode não revelar todo o pano de fundo sobre o processo de criação do homem e da mulher. Para entender a fundo o que está por trás da criação de Adão e Eva e de outras histórias bíblicas, é necessário olhar para o contexto do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A tradição judaica afirma que esses livros foram escritos por Moisés, mas, curiosamente, existem diferentes interpretações sobre como esses livros foram realmente transmitidos a ele. Uma das versões mais aceitas é a de que Moisés teria escrito o Pentateuco inspirado por um ditado divino transmitido pelos anjos. Essa teoria sugere que Moisés, como um simples transmissor da palavra divina, teria recebido as instruções diretamente dos céus. No entanto, uma outra vertente ainda mais surpreendente afirma que os livros já foram entregues a Moisés prontos, diretamente por um dos anjos de Javé. Essas vertentes, embora façam parte da tradição, ainda causam estranhamento, especialmente para os olhos modernos e ocidentais. Mas o que é realmente intrigante é o conteúdo desses livros, que aparentemente contém mais do que simples histórias e moralidades. Há um mistério subjacente nesses textos, algo que se reflete não apenas na superfície, mas nas entrelinhas da narrativa. Estudos modernos, como os realizados por Michael Drosnin nos seus livros O Código da Bíblia,
sugerem que há padrões e códigos proféticos complexos nos primeiros 5 livros da Bíblia que não poderiam ter sido criados por uma mente humana simples da época. Esses padrões são tão sofisticados que muitos estudiosos se perguntam se seria realmente possível para Moisés ou qualquer outro autor humano da época compor esses textos com tamanha profundidade e intricada estrutura. É como se, por trás dessas palavras, houvesse uma sabedoria superior, algo que parece transcender a capacidade humana de criação literária. Não é por acaso que, ao longo da história, os estudiosos do Pentateuco continuam a buscar respostas para os mistérios e códigos ali presentes. Seriam essas mensagens algo mais do que simples revelações divinas? Ou há um mistério mais profundo que ainda estamos tentando compreender? Embora a Bíblia nos conte uma história clara e específica sobre a criação de Adão e Eva, a verdade sobre as origens da humanidade parece ser muito mais complexa do que imaginamos. Isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para as civilizações antigas, como os Sumérios, que muitos séculos antes de Moisés já relatavam histórias sobre a criação da humanidade. Os Sumérios, conhecidos por sua avançada cultura e por serem uma das primeiras civilizações registradas na história, tinham relatos detalhados sobre como o ser humano foi criado, muito antes da narrativa bíblica de Adão e Eva. Esses relatos não falam de um simples ato divino de criação, mas de uma intervenção genética, de manipulação de espécies, algo que se assemelha muito mais à ciência moderna do que à religião tradicional. O livro perdido de Enki, escrito pelo renomado tradutor de textos sumérios, Zecharia Sitchin, descreve com detalhes como os deuses sumérios, liderados por Enki, realizaram experimentos genéticos para criar a espécie humana. De acordo com essas crônicas, há cerca de 50 mil anos, os deuses manipulavam geneticamente diversas espécies e experimentavam até conseguirem criar um ser com inteligência, capaz de entender e comunicar-se. Esses relatos falam sobre a criação de um primeiro homem e primeira mulher, seres que, através de manipulação genética, começaram a adquirir inteligência, algo que antes era exclusivo de outras espécies. A mutação genética que esses seres sofreram foi, em certo sentido, o despertar da consciência humana, permitindo-lhes pensar, comunicar-se e desenvolver-se de maneiras antes impensáveis. E se isso parecer familiar, é porque a história de Adão e Eva, que com a maçã adquirem conhecimento, parece se alinhar de maneira impressionante com as crônicas sumérias. De acordo com a mitologia suméria, esse evento ocorreu cerca de 50 mil anos atrás, quando a inteligência começou a surgir na espécie Homo sapiens. E isso coincide com descobertas científicas recentes que afirmam que, por volta dessa mesma época, a mutação genética que nos deu a capacidade de linguagem realmente ocorreu. A ciência moderna reconheceu que foi exatamente nessa época que surgiram os genes responsáveis pela nossa capacidade de comunicar e pensar de maneira complexa. É como se a história de Adão e Eva não fosse apenas um relato religioso, mas, de fato, um reflexo de eventos genéticos que ocorreram no início da nossa história como espécie. E o mais surpreendente é que esses eventos não são exclusivos das escrituras sagradas. Eles estão presentes em mitos antigos de diversas culturas, especialmente entre os sumérios, que registraram com impressionante precisão o que hoje chamamos de evolução genética. A história do dilúvio é uma das mais conhecidas da Bíblia, onde Javé, furioso com a corrupção da humanidade, envia um grande dilúvio para purificar a terra. No entanto, essa narrativa, como tantas outras, possui paralelos em mitos de várias culturas antigas, particularmente entre os sumérios. E o mais interessante é que o dilúvio sumério parece ter uma explicação completamente diferente daquela apresentada na Bíblia.
De acordo com os mitos sumérios, a grande inundação não foi uma simples punição divina, mas o resultado de uma série de eventos cósmicos e geofísicos envolvendo a intervenção de deuses, especialmente Enlil, o deus do vento e das tempestades. A história suméria do dilúvio envolve, entre outras coisas, um ser humano conhecido como Ziusudra, que, avisado por Enki, o deus da sabedoria e das águas, construiu uma grande embarcação para salvar a vida de várias espécies e preservar a criação contra o cataclismo iminente. No entanto, o que poucos sabem é que o dilúvio sumério não era apenas sobre a destruição das civilizações. Ele estava intimamente ligado a um evento de manipulação genética. Os sumérios acreditavam que, após a intervenção de seus deuses na criação da humanidade, houve um ponto em que os deuses decidiram corrigir ou modificar ainda mais a espécie humana. Alguns relatos sugerem que o dilúvio foi uma tentativa de limpar a Terra de experimentos genéticos indesejados, híbridos, mutações e seres humanos que, ao longo das gerações, haviam se distorcido para além dos padrões desejados pelos deuses. A ideia de que o dilúvio estava vinculado a uma manipulação genética é fascinante, pois ela se alinha a um padrão encontrado em outras histórias antigas, incluindo o relato bíblico. A punição de Javé, que extermina uma humanidade corrupta e escolhe Noé para preservar uma nova semente, ecoa esses mesmos conceitos. Assim como os sumérios acreditavam que a humanidade precisaria ser corrigida após a manipulação genética, a Bíblia descreve um evento de purificação semelhante. É como se o dilúvio, tanto nas escrituras bíblicas quanto nas sumérias, fosse uma forma de reiniciar a experimentação genética dos seres humanos. O que os deuses e Javé tinham em comum era o desejo de moldar e controlar a evolução da espécie humana. E o dilúvio, em suas diferentes versões, representava não apenas a destruição de uma civilização, mas o fim de um ciclo e o início de outro, onde os seres humanos poderiam ser remodelados ou corrigidos. Quando olhamos para as narrativas sumérias e bíblicas sob essa luz, a história do dilúvio se torna mais do que uma catástrofe natural. Ela se revela como parte de uma complexa trama cósmica, onde seres divinos manipulam e refinam a humanidade, fazendo ajustes e tentando acertar o código genético da nossa espécie. À medida que avançamos nas histórias sumérias e bíblicas, surge uma questão ainda mais intrigante. Seriam os seres humanos, como conhecemos, resultado de uma intervenção extraterrestre? Embora a maioria das pessoas conheça essas histórias como mitos ou relatos religiosos, uma análise mais profunda das antigas tradições revela uma conexão entre os deuses e seres de outros mundos, trazendo à tona uma teoria que propõe que nossa criação pode ter sido o trabalho de entidades de fora da Terra. Os sumérios, como já discutido, falam dos Anunnaki, seres que desceram do céu e, com sua tecnologia avançada, realizaram a manipulação genética que deu origem ao Homo sapiens. De acordo com os relatos, esses seres não estavam interessados em criar uma raça humana para fins espirituais ou altruístas, mas sim como uma força de trabalho para auxiliar em suas necessidades. Eles chegaram à Terra em busca de recursos, e ao perceberem que a força de trabalho existente na Terra não era eficiente o suficiente, decidiram criar seres humanos capazes de entender suas ordens. Essa intervenção alienígena não é exclusiva dos sumérios. Muitas culturas antigas, desde os egípcios até os maias, mencionam seres de outros mundos, os quais eram descritos como deuses ou figuras divinas. O mais curioso é como essas histórias parecem se alinhar com a ideia de uma presença extraterrestre no planeta. Os deuses que os humanos antigos adoravam podem ser, na verdade, seres altamente evoluídos
que possuíam o conhecimento e a tecnologia para manipular a biologia humana. Em diversas partes do mundo, há relatos de seres que chegaram de outros céus, cujos feitos seriam tão além da capacidade humana que eram considerados deuses. Mas, ao analisarmos esses relatos sob uma ótica moderna, podemos interpretá-los como uma descrição de encontros com extraterrestres avançados que estavam utilizando tecnologia altamente desenvolvida para realizar experimentos como a criação de uma espécie capaz de trabalhar e entender suas ordens. Essa teoria encontra respaldo nas ideias de diversos estudiosos contemporâneos, como Zecharia Sitchin, que em seus livros detalha como os Anunnaki, por exemplo, não eram deuses no sentido tradicional, mas sim seres extraterrestres que vieram para a Terra com um propósito muito específico: mudar a trajetória evolutiva do planeta, criando uma raça de seres humanos modificados geneticamente. Porém, a pergunta que surge agora é: qual o papel de Javé nessa história? Ele, como um personagem central da tradição judaica e cristã, afirma ser o criador de Adão e Eva. Mas, se nos basearmos nas evidências de manipulação genética e intervenções de seres extraterrestres nas antigas civilizações, é possível que Javé não seja o criador direto, mas sim uma figura que assumiu para si o papel de agente de uma criação feita por outros. Ele, então, pode estar se apresentando como o responsável por eventos que não são exclusivamente suas obras, mas sim de seres que ele poderia ter considerado como seus servos ou assistentes, em um contexto cósmico mais amplo. O que isso significa para nós? Significa que a história humana e nossa origem, como nos é ensinada, pode ser bem mais complexa do que imaginamos. Em vez de uma simples criação divina, podemos estar lidando com uma narrativa de manipulação genética e intervenções extraterrestres, algo que transcende a religião tradicional e se conecta com a possibilidade de que fomos criados com propósitos que ainda estamos tentando entender. À medida que mergulhamos mais fundo na complexidade das origens da humanidade, surgem questões que vão além da ciência e da história, alcançando esferas filosóficas e espirituais. Se de fato a humanidade foi criada por seres extraterrestres ou através de manipulação genética, o que isso diz sobre nosso propósito no universo? Qual é o verdadeiro significado da nossa existência? As tradições religiosas, especialmente as judaico-cristãs, nos dizem que fomos criados à imagem e semelhança de um ser divino, com um propósito de adorar, servir e viver de acordo com um código moral superior. Mas, se analisarmos as descobertas científicas e os mitos antigos que sugerem uma criação mais tecnológica, menos espiritual e mais voltada para um objetivo prático, começamos a questionar: qual é, de fato, o nosso propósito? A ideia de que fomos criados para servir como em força de trabalho, para seres extraterrestres ou para cumprir funções específicas dentro de um plano cósmico muito maior, desafia a nossa compreensão sobre a liberdade e o livre-arbítrio. Afinal, se nossa criação foi programada para um propósito tão utilitário, até que ponto somos realmente livres para tomar nossas próprias decisões e seguir o nosso próprio caminho? E mais importante ainda, quem somos nós diante de toda essa imensidão cósmica? Porém, há um lado que não podemos ignorar. Nós, seres humanos, temos a capacidade de amar, de pensar, de refletir e de criar. Não é por acaso que, em várias filosofias e tradições espirituais, o ser humano é visto como único no universo, capaz de despertar para uma consciência superior, de transcender suas limitações físicas e evoluir espiritualmente. Isso, por si só, faz com que a humanidade seja um enigma fascinante no grande esquema do universo. A filosofia nos ensina que o ser humano é uma criatura com potencial infinito, capaz de se tornar mais do que apenas um produto de suas circunstâncias. O que nos distingue de outras formas de vida e até de outras entidades cósmicas
é nossa capacidade de desenvolver uma consciência crítica, de questionar o que nos foi dado e buscar a verdade, não importa quão desconfortável ela seja. Ao refletirmos sobre essa perspectiva, percebemos que talvez o verdadeiro propósito da humanidade não esteja em entender a origem de nossa criação, mas em como utilizamos nossa capacidade de amor, empatia e inteligência para transcender as limitações impostas por qualquer agente externo. Talvez nosso propósito seja não apenas sobreviver, mas evoluir espiritualmente, aprendendo a viver de forma mais harmoniosa com o universo e com as forças que o regem. Se os relatos sumérios, bíblicos e científicos nos revelam algo, é que a humanidade tem um poder único de evolução, tanto físico quanto espiritual. E talvez o maior mistério seja justamente o despertar dessa capacidade. O fato de que nossa espécie foi projetada para evoluir, para se autossuperar, nos coloca em um caminho de transformação constante, uma jornada que transcende as fronteiras do conhecimento material e alcança dimensões mais profundas da consciência universal. À medida que chegamos ao final desta jornada, através das antigas histórias, mitos e teorias sobre a origem da humanidade, somos levados a uma reflexão mais profunda sobre quem realmente somos e de onde viemos. As narrativas bíblicas, os relatos sumérios e as descobertas científicas se entrelaçam de formas complexas e intrigantes, desafiando nossa visão tradicional de criação e evolução. O que parecia ser uma história simples de um Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, se revela, na verdade, uma trama de manipulação genética, intervenção extraterrestre e evolução espiritual. É impossível não se perguntar: qual é o verdadeiro papel de Javé ou de qualquer outra entidade que se apresente como criadora? Será que, na busca por controle e poder, essas entidades estão, na verdade, tentando moldar a humanidade para que ela atenda a seus próprios interesses? Ou há um propósito maior, que está além da compreensão humana? O fato é que as histórias de Adão e Eva, do dilúvio, da manipulação genética e da intervenção extraterrestre nos revelam algo essencial. A humanidade é muito mais complexa do que imaginávamos. Somos o produto de uma série de intervenções, mudanças e evoluções, tanto físicas quanto espirituais. O que talvez seja mais importante não seja a origem de nossa criação, mas o que fazemos com o poder de pensar, refletir e amar que temos. O que realmente define nossa humanidade é a nossa capacidade de transcender os limites impostos, questionar o que nos foi dado e buscar, por nossa própria vontade, evoluir. Se é verdade que fomos criados por seres extraterrestres ou manipulados geneticamente, o que realmente nos distingue é a nossa capacidade de evoluir espiritualmente e criar um futuro mais consciente, não apenas para nós mesmos, mas para o universo. A verdadeira criação talvez seja o despertar de nossa própria consciência e o uso de nosso livre-arbítrio para moldar nosso destino. Agora pergunto a você, o que você pensa sobre a origem da humanidade? Será que estamos prontos para compreender todo o nosso potencial, tanto físico quanto espiritual? Deixe suas opiniões nos comentários, compartilhe este vídeo com quem também busca entender as verdadeiras origens da humanidade. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais revelações incríveis sobre o mistério cósmico que nos envolve.